Olá, nós conversamos em multiplataforma com o deputado federal Carlos Alberto Rolim Zaratini. Ele é economista, está no 4º mandato em 2019-2020, foi líder da minoria no Congresso Nacional e acaba de assumir agora, neste começo, aliás, segundo semestre de 2021, a Comissão de Orçamento, a vice-presidência que tem uma questão estratégica, lógico, do ponto de vista do futuro do país em relação aos seus desafios de limite fiscal e das possibilidades de investimentos aqui na nossa aldeia, nos municípios, que é onde se faz o pacto federativo de fato na vida das pessoas. Zaratini, obrigado por conversar conosco pela Rádio e TV Câmara, aqui nessa nossa missão pública. Obrigado, Nelson. É sempre um prazer a gente vir a Bauru e visitar aqui a Câmara e poder participar do programa de vocês. Já que eu citei o orçamento, você sabe que pipoca aqui em Sorocaba, em São Paulo, em todos os cantos, as emendas RP9, mais a capacidade da Comissão de Orçamento, vocês ouviram o ministro da Educação essa semana, de fazer esse ajuste. Pelo Paulo Guedes, aliás, se fosse pela educação, ele tiraria todas as vinculações orçamentárias. Como é que vocês estão vendo este grande desafio? Olha, evidentemente que ele não vai conseguir tirar as vinculações orçamentárias nesse momento e nem acredito isso vai ser suprimido, até porque isso foi uma conquista de muitos anos de luta para que a educação, a saúde tivessem garantido os seus recursos. Agora, em relação às emendas de relator, ou também conhecidas como RP9, nós vamos entrar firme numa briga para que elas sejam distribuídas para todos os deputados de forma igual. Porque hoje, essa emenda de relator, ela tem servido para o governo manter a maioria no Congresso. É um verdadeiro absurdo, são 16 bilhões de reais que são distribuídos para 300 e poucos parlamentares, entre deputados e senadores. E com isso, o governo obtém a fidelidade, o apoio desses deputados e, evidentemente, aprova seus projetos. Carlos, isso não desvirtua o que a gente fala sobre pacto federativo, as relações institucionais, na medida que leva para o legislativo, fiscalizador e, lógico, legislador, essa capacidade nesta instância de relatoria de decidir destinos de recursos? É evidente que sim. Nós sempre defendemos as emendas parlamentares. A emenda parlamentar ela é importante porque cada deputado, cada senador tem sensibilidade de onde é necessário investir. Ontem, por exemplo, eu tive no Hospital de Botucatu, Hospital de Clínicas, e senti lá a necessidade que aquele hospital tem de suplementação de recursos para poder atender não só a região, como todo o estado. Então, isso é muito importante. Porém, da forma como está sendo feito, no volume de recursos que está sendo feito, de fato está distorcendo a elaboração do orçamento e colocando uma distribuição absolutamente política e mais, política eleitoral. Nós conversamos com seu colega de bancada, Paulo Teixeira, a semana passada, numa visita igual a sua aqui na nossa missão pública, e nós falamos sobre o vácuo da questão de moradia popular, baixa renda depois do Minha Casa Minha Vida. Como está isso do ponto de vista de discussão, inclusive do orçamento e das regulamentações com o governo federal? Bom, existe um problema que precede a tudo, que é o chamado teto de gastos, né? Desde que foi aprovado em 2017, o espaço orçamentário para investimento ele é cada vez menor. Inclusive hoje já está comendo espaço de custeio, no caso das universidades e dos institutos federais. Então, essa situação ela precisa ser resolvida. Mesmo assim, o governo, ainda que tem recursos, os 16 bilhões é o caso, né, ele não aplica mais em moradia popular. E todo mundo sabe que se o governo não subsidiar a moradia popular, não haverá casas para os que não têm recursos. E isso é fundamental. É exatamente esse setor, essa parte da população que não consegue comprar uma casa pelo sistema financeiro normal. Então, nós precisamos que haja subsídio para resolver essa falta de moradia
para boa parte da população brasileira. Porém, no meio de tantas arestas do debate nacional ainda sobre a questão do orçamento, a população aqui na aldeia municipal tem dificuldade de entender, mesmo no senso comum, que você tenha sobre a mesa, por exemplo, 6 bilhões do fundão, depois negociados para 4, de qualquer forma eram menos de 1 bilhão há pouco tempo, só como memória de fixação do legítimo debate sobre o financiamento público de campanhas e um déficit fiscal acumulado crescente no país, Carlos. Exato, nós estamos com um déficit de mais de 120 bilhões. Talvez esse número termine o ano com um volume maior. E veja você, esse déficit está sendo crescente, apesar de que está havendo um aumento de arrecadação, um grande aumento de arrecadação. No entanto, nós temos uma outra questão, a questão eleitoral. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não haveria mais contribuição das empresas, Então, as empresas não participariam mais das eleições financiando candidatos, o que foi muito correto. Bom, em não havendo recursos das empresas, evidentemente que é necessário que haja recurso do poder público, para que se faça as campanhas. Porque senão, quem vai financiar a campanha é o tráfico de drogas, são as milícias, é toda a contravenção. E nós não podemos concordar com isso. Nós queremos um financiamento de campanha equitativo que permita a todos os partidos realizarem as suas campanhas, apresentarem suas propostas. Porém, é necessário discutir o valor, é necessário discutir quanto é que vai se colocar nesse financiamento. E isso vai ser discutido exatamente na Comissão de Orçamento, na votação da lei orçamentária do ano que vem. Carlos, você é reconhecidamente como economista, inclusive entre os parlamentares, como um profundo conhecedor das questões relacionadas à regulação, macro-regulatório e as consequências da economia em relação ao petróleo. Como a gente aproveita a sua experiência para explicar para quem nos ouve e nos assiste aqui pela rede pública a questão do preço da bomba e da política adotada pela Petrobras? Olha, todo mundo viu aí a semana passada ser divulgado o lucro da Petrobras. A Petrobras lucrou, nesses últimos meses, 6 meses, 32 bilhões de reais. Esse lucro é um lucro extraordinário. E da onde vem esse lucro? Esse lucro vem exatamente da seguinte questão. A produção de petróleo da Petrobras, do pré-sal, é uma das mais baratas do mundo. O preço de extração do petróleo é $7 o barril. Se você contar o custo de transporte da plataforma até o litoral e outros custos, você chega a $14, $15 o barril. E o barril está valendo $70 no mercado. Então, veja só, o governo adotou a política de paridade de preços. O que significa essa política? Que o preço que tiver estipulado do óleo diesel, da gasolina, do gás de cozinha lá nos Estados Unidos, vai ser seguido aqui no mercado interno brasileiro, inclusive com a variação do dólar. Então, nós estamos pagando cada vez mais pelos combustíveis por um petróleo e um gás que é nosso, que está no nosso subsolo, que foi explorado com tecnologia de brasileiros por uma empresa brasileira. Então, nós estamos pagando, dando um lucro para a Petrobras absurdo. A maior parte desse lucro volta para o próprio governo, porque o governo ainda é o maior acionista da Petrobras. Porém, o segundo maior acionista são os grandes investidores da Bolsa de Nova York. Então, o governo está aumentando o lucro, aumentando a sua receita, que esse dinheiro entra para o caixa do governo, e aumentando o lucro dos grandes investidores na Petrobras. E quem paga? O povo brasileiro. Por outro lado, você ouve no próprio plenário do Congresso, quando esse assunto é debatido, por exemplo, entre outras vertentes, a questão dos efeitos da Lava Jato, de um lado sobre a própria gestão recente do PT na Petrobras, mas da composição dos custos, o efeito intervencionista, esta expressão talvez que resuma no governo Dilma, sobretudo. Como é que você argumenta esses pontos de vista? Olha, se confunde muito as coisas. O governo Dilma, aquele momento de crise, coincidiu com a queda do preço de petróleo no mercado internacional.
O petróleo estava cotado até o ano de 2012, 2013 em 120 dólares o barril. E houve uma queda abrupta desse preço de petróleo no mercado internacional para 30, 40 dólares o barril. Essa queda levou à crise não só da Petrobras, levou à crise de todas as grandes empresas de petróleo. Todas reduziram as suas atividades, todas foram obrigadas a fazer programas de ajuste para que continuassem sobrevivendo. Então, dizer que a responsabilidade da crise da Petrobras naquele momento é do governo Dilma é um verdadeiro absurdo, né? Tudo aquilo que se investigou e se passou, inclusive, acabou responsabilizando executivos da Petrobras que foram do próprio quadro da Petrobras. O José Sérgio Gabrielli, presidente da Petrobras, durante um longo período, jamais teve contra ele um processo que o incriminasse. Então, eu considero que a gente tem que analisar e ver exatamente o que aconteceu naquele período. E isso vai ser contado muito pela história ainda, vai ser muito investigado. Você, como autor parlamentar, tem um braço desse importante segmento que é a questão de petróleo, energia, enfim, entrando pelo caminho do gás. A gente tem como memória aqui a promessa do Jair Bolsonaro do cinquentão, que já não tem esse poder de compra, quando ele falou em relação ao momento atual do preço do botijão de gás. Olha, hoje um dos maiores problemas para as famílias brasileiras é o gás de cozinha. O gás de cozinha teve um aumento de 61% no último ano. É um verdadeiro absurdo. Exatamente por quê? Porque a Petrobras, ela adota o preço do gás, o mesmo preço de um Citygate nos Estados Unidos. Citygate é um centro de distribuição. Então, o preço que tiver lá é cobrado aqui. E, evidentemente, no valor do dólar, corrigido pelo dólar. Então, o que nós estamos propondo? Que, enquanto não se muda essa política, que o governo, que aumentou a sua arrecadação de royalties, porque quando aumenta o preço do petróleo, aumenta a arrecadação do governo em royalties, o governo utilize esse recurso para subsidiar as famílias de baixa renda. Então a gente está propondo criar um cartão onde as famílias de baixa renda, até meio salário mínimo per capita, que abrange um número maior de famílias do que o Bolsa Família, receba esse cartão e mensalmente possa comprar um botijão de gás, onde a família vai pagar uma parte e o governo vai pagar outra parte. A gente perdeu aquela ideia da questão do pré-sal, embutida talvez num raciocínio paralelo também desse segmento para finalizar, de repartição, socialização da questão das nossas riquezas para a questão de educação, vinculação, por exemplo, de investimento? Olha, o governo não tem utilizado esses recursos, são recursos do Fundo Social, o governo tem deixado isso aí abandonado. A Petrosal, que é uma empresa que foi criada para comercializar certos recursos advindos do petróleo, ela está abandonada. Inclusive, o governo fala em privatizar essa empresa, uma comercializadora de petróleo do próprio governo, que poderia estar negociando esse excedente de petróleo do pré-sal para aumentar os recursos da educação. Esse é um plano que foi abandonado no governo Temer e agora continua mais abandonado ainda. Nós vamos ter que lutar para voltar esse recurso para financiar a educação do povo brasileiro. Carlos, a despeito da questão ideológica, boa ou não, da discussão sobre o que é privado é bom, o setor público é inchado e pesado, na área de transportes, aproveitando a sua experiência aqui no estado de São Paulo, tem duas menções que merecem pedir para você conversar conosco da sua visita. Uma é a questão da prorrogação antecipada com o aval do Tribunal de Contas da União em andamento para o contrato da Rumo Logística, que tem operação aqui em Bauru na área do modal ferroviário. O contrato só vence em 2028, o governo está dando 30 anos. E se olhar as prerrogativas de compensações ou de exigências, são migalhas de valores. Tem um viaduto aqui de 10 milhões de reais, o que significa, como diria no interior, dinheiro de pinga para essa situação. E o governo paulista, para colocar um outro exemplo, na gestão do PSDB, prorrogou contratos também de concessões sem colocar essa discussão de exigências para as concessionárias. Ferrovia e rodovia, como você vê. Olha, quando eu fui deputado estadual na época que o Mário Covas começou a privatizar as rodovias aqui no estado de São Paulo. E a discussão que tinha naquele momento era o seguinte:
o momento de... Porque nós falávamos, olha, vai se criar um monopólio nas estradas. E hoje está se formando esse monopólio. Você não tem duas estradas. E além do que, as estradas estão ficando praticamente com uma única empresa. Aos poucos, essa empresa está absorvendo várias outras. Bom, tudo bem. Agora, quando a gente apontava essa questão do monopólio, os técnicos do governo Mário Covas diziam, não, mas a concorrência vai se dar quando houver o leilão da concessão. Pois bem, se agora se prorroga a concessão, você está prorrogando a possibilidade de concessão, de disputa, de obter um melhor preço, de obter mais qualidade ou mais retorno em termos de obra. Então, o governo federal e estadual, quando negociam com essas empresas a prorrogação, evidentemente eles têm que justificar isso com aportes de recursos ou barateamento do pedágio ou novas obras. Eles fazem quase que um mix disso, né? Mas no fim das contas é uma coisa absolutamente difícil de qualquer um que não conheça os dados concordar. Então é necessário que haja licitação, certo? Para que exatamente outras empresas façam a disputa e reduzam o valor do pedágio ou, de outra forma, aumentem a contrapartida para o governo, para a população. Isso do ponto de vista das regras que o Estado tem o poder de ditar no setor para essa competição e essa busca de melhorias que você está falando. Do ponto de vista da questão do nosso histórico recente, das concessões de ferrovia, mesmo de Fernando Henrique para cá, passando obviamente por Lula e Dilma, este seria um setor que não funciona, ou não atingimos os objetivos como na telefonia, que se poderia colocar à mesa e daria um programa só para isso. Por que não acertamos esse modal se ele é tão fundamental, dito por todos os especialistas, para o arranjo de logística nacional? Bom, eu te diria o seguinte, no caso das ferrovias, primeiro o governo Fernando Henrique fez uma licitação que foi uma vergonha, né? Ganharam empresas que não tinham nada a ver com o modal ferroviário e fizeram uma péssima gestão das ferrovias. Isso foi melhorando. No governo Lula se recuperou uma parte das empresas, né? com novos processos de aglutinação, de fusão, e mesmo assim não se chegou a um avanço suficiente. Nós tínhamos planos de investir em mais ferrovias. Mas nós temos que entender também uma coisa. A ferrovia não pode ser simplesmente uma parte do agronegócio. Ela tem que funcionar também com outros objetivos. Da forma como está hoje, não existe transporte de passageiro, não existe transporte de carga geral, existe apenas transporte do agronegócio. Essa diversificação, ela precisa acontecer para que as ferrovias agreguem valor, melhorem os seus serviços. Então, você vê, hoje as ferrovias no estado de São Paulo e o Porto de Santos estão se transformando praticamente num porto do agronegócio. E isso é muito ruim. Isso faz com que a nossa indústria, que é fundamental para o desenvolvimento, tenha o seu custo de transporte encarecido. Então, nós precisamos fazer um mix e isso o governo tinha que exigir, que as ferrovias, as concessionárias, também diversifiquem a carga e permitam a volta do transporte de passageiros. Carlos, você é autor como relator da chamada Lei Federal 13.887, que, para quem não vê na memória da nossa jovem democracia, ela altera no marco político, civil e jurídico, inclusive a 8429, a chamada Lei de Improbidade, uma legislação que veio ainda sobre os apelos da Constituição de 88 para mudar o panorama recente do Brasil do ponto de vista de controles de corrupção, de malversação de recursos públicos. A despeito do legítimo argumento de que ela precisava de ajustes, porque muitos interessados, pessoas boas do dia a dia, que não praticam necessariamente desonestidade, estavam sendo alcançados de eventuais abusos do Ministério Público, tem a crítica para colocar aqui para o relator de que houve exageros. Por exemplo, 180 dias para que o Ministério Público conclua inquéritos, casos rumorosos e que demandam aprofundamento. Bauru tem alguns deles para apontar como exemplo
simplificação jamais seriam alcançados nesse prazo. E a questão da validade do fato a partir dos 5 anos, ou dos 5 anos a partir do fato. Como você vê essas críticas e essas mexidas? Bom, em primeiro lugar, essa lei, da forma como ela está hoje, o nosso projeto ainda não foi votado no Senado e deverá ser nos próximos dias. A lei como ela está hoje é uma lei que pune improbidade, mas pune também, no mesmo processo, qualquer irregularidade. E nem toda irregularidade significa improbidade. Improbidade é desvio de recursos, enriquecimento ilícito, dano ao patrimônio público, desonestidade. E esses tipos de atuação nós estamos punindo de forma mais grave nessa lei. Você falou, por exemplo, da prescrição. A prescrição hoje, na lei atual, da forma como ela está, é 5 anos após o término do mandato, até 5 anos após o término do mandato. Nós colocamos 8 anos a partir do fato. E o fato pode se dar no final do mandato. Então pode ser 8 anos a partir do final do mandato, não 5 anos como é hoje. Então, de certa forma, nós alargamos o prazo. Então, isso tem que ser bem notado. Segunda coisa, o Ministério Público é o zero e vezeiro de abrir inquéritos e não concluir. E isso difama as pessoas públicas, difama os gestores, porque quando se diz que uma pessoa está sendo investigada, a população logo entende o seguinte: alguma ele fez. Alguma coisa errada ele fez. E o Ministério Público muitas vezes se baseia em notícias de jornal. Não estou aqui desacreditando a imprensa, mas muitas vezes as notícias de jornal não têm a profundidade necessária. Denúncias anônimas, denúncias vazias. Então, o que a gente está estabelecendo é o seguinte: o Ministério Público quer investigar? Investigue. Vai ter 180 dias e, se não conseguir concluir nesses 6 meses, pode pedir ao juiz uma prorrogação por mais 180 dias. Portanto, 1 ano para investigar, que me parece um tempo bastante razoável. Então, para aprofundar esse projeto, nós fizemos 17 audiências públicas, ouvimos mais de 50 juristas, apresentamos uma proposta em outubro de 2020. Essa proposta foi criticada, elogiada e criticada. Nós modificamos a proposta e ela foi aprovada por mais de 400 votos na Câmara dos Deputados e tem sido elogiada no meio jurídico. Portanto, eu acho que nós fizemos um bom trabalho e eu acho que o Senado Federal vai aprovar, talvez com modificações que depois serão examinadas pela Câmara, mas na sua essência deve aprovar esse projeto. Por fim, agradecendo a sua visita, aqui a questão das coligações proporcionais no arsenal, que a gente também poderia fazer um programa específico, das questões de modificações do Código, da regra do jogo, do sistema eleitoral nacional. Nós andamos como caranguejo? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que o principal problema que estava em discussão nessa reforma eleitoral, entre aspas, porque isso aí não é uma reforma eleitoral, mas o principal problema que estava colocado era a instalação do sistema do distritão. O distritão é um verdadeiro absurdo. Elege aqueles mais votados, deixando de lado os votos partidários, os votos dos candidatos que não são os mais votados, jogando tudo isso fora. Encarece as eleições, impede a renovação política, porque os atuais deputados vão querer se eternizar e vão impedir nos seus partidos as outras novas candidaturas, né? Porque o sistema obriga a redução das candidaturas. Então, para nós, o ponto principal era derrotar o distritão. E nós conseguimos derrotar o distritão. O distritão seria uma tragédia para o sistema político brasileiro. Nenhum cientista social concorda com esse tipo de sistema. E pela terceira vez no Congresso, desde que eu estou lá, se derrota o distritão. Só que dessa vez eles estavam mais fortes, os defensores desse sistema. E isso levou a uma votação em que, num determinado momento, não se sabia quem teria a maioria. Estava muito
muito ali pau a pau. Resultados, foi produzido um acordo na Câmara de que se retiraria o distritão de votação e se aprovaria a volta das coligações. Evidente, isso é um acordo político, do nosso ponto de vista, um mal menor. Agora o Senado vai votar novamente, vai votar esse projeto e tudo indica que as coligações serão retiradas do projeto lá no Senado. Então, eu acho que no fim das contas, se isso acontecer, nós vamos ter dado uma condição das próximas eleições se realizarem num sistema democrático. Daquilo que a gente falava, até entre mal menor avançar ou reduzir ou ficar estacionado, a gente não avançou em reforma, no fim das contas, ou pode não avançar nesse sistema eleitoral político partidário no país. Olha, eu diria para você que seria muito importante se nós tivéssemos avançado na garantia de vagas para mulheres. Há um pensamento na sociedade brasileira de que isso é necessário. Muita gente defende e, se você olhar o número de mulheres no parlamento, seja nas câmaras de vereadores, nas assembleias e na Câmara Federal, é muito pequeno. Nós temos mais da metade da população composta de mulheres e hoje elas representam na Câmara dos Deputados 15%. Então é necessário a gente dar um avanço nisso, porque quando a gente fala de cadeiras destinadas a mulheres, a negros, nós estamos falando das maiorias. E aqui no Brasil, as maiorias são minorias no sistema político. Eu discordo totalmente quando falo as minorias. Mulheres são maiorias, negros são maiorias, mas não estão representados na política. Eu acho que faltou esse avanço nessa discussão de alteração do sistema político. Carlos Zaratini, muito obrigado por conversar conosco, atualizando a gente, conversando de forma aberta nessa missão pública para a Rádio e TV Câmara Bauru. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado a todos os ouvintes. Obrigado a você que nos acompanha. Você tem esse programa na íntegra, disponível também na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos. Até.